Olá, sou Moisés Barros da Quilpos Cocktail Art e hoje eu estou aqui com a Jéssica Freitas e nós vamos falar sobre cerveja. A Jéssica Freitas é uma beer sommelier. Geralmente nos vídeos que nós fazemos aqui, tanto da Quilpos como da Bartender Store, estamos sempre falando de destilados, licores, coquetéis em geral. E hoje, talvez você esteja achando estranho, né? Fala assim, mas de cerveja? Exatamente. E aí, olha só que engraçado, né? Talvez seria eu a pessoa que fosse falar de cerveja, né? Um senhor barrigudinho, né? Mas não, eu trouxe aqui a Jéssica, que inclusive vai ter que falar primeiramente o que é beer sommelier. Jéssica, o que é beer sommelier? Né? A palavra sommelier, a gente está muito mais acostumado, né, ao longo dos anos aí, né, que é vinho, ligado a vinho, né? Mas você pode explicar, né, já para o público, né, para a galera aí que nos acompanha, os nossos seguidores, e também já se apresenta, já fala um pouco de você, o que você faz, o que é beer sommelier, como é que você desenvolve o seu trabalho, enfim. Ótimo, obrigada pelo convite. Um beer sommelier é um profissional, né, responsável em entender toda a parte de como é feita a cerveja, a matéria-prima e propagar, né, essa cultura para as demais pessoas. É realmente uma profissão relativamente muito nova hoje no Brasil, em torno de 7 a 8 anos que existem, né, cursos especializados para essa área. Hoje vou falar um pouquinho para vocês, explicar o que é de fato uma cerveja artesanal, né? A gente está tão acostumado a consumir sempre um único tipo de cerveja no nosso dia a dia, e aí quando surge algo novo, a gente não sabe como ainda provar o que é, e é sempre uma caixinha de surpresa atualmente, né, qual vai ser o gosto ou aroma daquela cerveja, e a gente quer falar para vocês um pouquinho como escolher, né, a cerveja ideal, e que existem diversos aromas e sabores e colorações nesse universo cervejeiro, para vocês saberem escolher uma boa cerveja. Uau! Que legal! Você mencionou, Jéssica, assim, você falou muito, você usou essa expressão cerveja artesanal. A gente entende, ou pelo menos quando a gente fala artesanal, ainda não passa aquela imagem assim, poxa, de fundo de quintal, ou a pessoa que faz aquela cerveja, passa, como é que é isso? Porque de repente alguém pode interpretar, mas porque tem uma coisa, sei lá, se é artesanal, é caseira, mas ao mesmo tempo eu gostaria até que você explicasse isso, porque a gente sabe que tem grandes marcas de cerveja que a gente fala que é artesanal, e no entanto tem uma estrutura bacana por trás. Então, para não ter assim essa impressão de que é só exatamente, porque você fala assim, pô, sei lá, cachaça artesanal. A gente talvez tenha um pouco mais acostumado, sabe que é um alambique, né? Que você tem indústrias que fazem, mas no caso da cerveja, eu acho legal você falar um pouco sobre, quando a gente fala artesanal, do que a gente está falando exatamente? Então, assim, existem cervejeiros caseiros, que são cervejeiros que fazem a cerveja em casa, na panela, e não podem comercializar esse produto, né, fazer a venda dele. E tem as cervejarias artesanais. O que é uma cerveja artesanal? Hoje, segundo a legislação brasileira, até 45% podem ser utilizados na produção de cerveja de adjuntos cervejeiros, que seriam milho ou arroz. Isso não é algo que seja necessariamente ruim. Você vai trazer mais leveza para sua cerveja e vai ter em contrapartida um produto com custo mais acessível. Quando a gente fala de cerveja artesanal, a gente fala de cervejas que são 100% puro malte, que a gente não faz o uso desses adjuntos, e sim, existem fábricas que produzem em grande escala para atender aí uma demanda até que relativamente ainda pequena hoje no mercado, mas não é o que a gente imagina realmente de ser um fundo de quintal, né? Aqui a gente pode demonstrar, né? Nós temos exemplo de 3 cervejarias, né? Dentre elas a gente tem uma cervejaria que produz somente a sua linha de produção, que é a cerveja Madalena, não tem capacidade ociosa hoje para produzir cervejas para terceiros. A gente tem a cervejaria Dádiva, que faz as suas cervejas e também produz para cervejeiros ciganos, que é o caso da cervejaria Urbana, que são pessoas que já fizeram receitas na panela. Você falou, cervejarias ciganas. Ciganas. Bom, primeiro, o que é isso? O que é cigano? Bom,
Cigano, o que é? Aquele cara que fica lendo mão? Não. Nas praças? Não é. Cervejeiro cigano é aquele cara que ele ou ele fica vendendo a cerveja igual o cigano? Não, eu não sei. Não. Explica isso aí. Ele é um cara que ele fez uma cerveja, ficou muito boa e ele quis se profissionalizar, porém não tem uma estrutura fabril. Então ele contrata, então ele depende de outros. Isso, ele contrata o serviço de uma pessoa que tem uma fábrica estruturada para poder produzir esse lote para ele, que ele venha comercializar. Então ele não tem a fábrica em si, mas ele tem toda a estrutura de receita, logomarca, e aí desenvolve esse produto somente a produção, né? Ou seja, ele tem a fórmula, mas não tem a... terceiriza, né, realmente a produção pelo fato de não ter essa estrutura. E existem muitas marcas desse tipo de cervejas também? Como é que... Existem diversos cervejeiros ciganos, alguns deles produzem em maior escala, outros menor, mas é um mercado que realmente tem bastante aderência. Bacana, eu, por exemplo, não conheço o que é cigano, mas, né, fiz a brincadeira aqui, mas óbvio, com todo respeito, né, a comunidade cigana, jamais, aqui o objetivo, na verdade, é conhecer ofender, mesmo, né? entender. Então a gente está usando a expressão aqui, até porque a cultura cigana, né, a história da cultura cigana sempre foi de mudar, né, nunca teve lugar fixo, né, isso é por isso que com certeza é por isso que se usa essa definição. Mas essa definição eu estou ouvindo pela primeira vez. Eu não conhecia a definição para se referir a produtor de cerveja. Então, eu aprendi mais uma coisa hoje. Tá? Jéssica, você mencionou, né, os tipos de cerveja artesanal e falou de adjuntos. Bom, então se as cervejas artesanais não vão adjuntos, quais são os ingredientes que vai na cerveja? Mais de 90% da cerveja é água, né? A gente utiliza água, pode ser de qualquer fonte, porque na antiguidade existia a questão que o saneamento básico não era, né, nem existia, né, até então. Então, de acordo com cada região, a gente tinha uma porcentagem de pH, uma alcalinidade, questão de ferro diferentes, e faziam com que eu tivesse tonalidades e cervejas diferentes também. Hoje, pelo fato da gente ter a questão do saneamento básico muito bem, né, estabilizada, a gente pode utilizar água de qualquer região. Então é mito, de fato, falar que a cerveja do interior, a água de lá é melhor que a água de São Paulo, desde que, obviamente, você também tenha um tratamento e cada receita tem um pH diferente. Então a gente tem toda essa preocupação com isso. Então é um mito realmente. Além da água, né, a gente utiliza os maltes, que são maltes de cevada, né? Aqui a gente tem dois exemplos que são bem extremos, do malte mais claro e do malte mais torrado. Por quê? A gente pega esse grão de cevada, né, colhe ele no estado selvagem e ele passa por um processo que a gente chama de maceração e depois malteação. Que é pra quê? Esse grão, ele tá em estado selvagem, então ele é como se fosse um carocinho de feijão. Então ele tá bem rígido. O que eu vou fazer? Eu vou induzir ele, né, entre deixar umedecer esse grão e secar esse grão, para que ele passe a germinar e eu quebre todas as partículas proteicas e de açúcares nele, para que eu consiga fazer a cerveja. Então é um grão que, se a gente pegar, a gente consegue comer. E aí, depois, quando eu passei por esse processo de maceração, que eu deixei ele bem mais macio, como se fosse germinar realmente um carocinho de feijão. Umedece no algodão, só que a intenção não é propagar. Então, eu interrompo essa germinação e fazer a selagem, né, a quente, que é a torrefação. Que aí eu posso ter o grão claro ou escuro. Então, cerveja artesanal, a gente não usa corante nem essência. Porque se eu tenho um grão mais claro, eu tenho uma cerveja mais clara. Certo. Se eu tenho um grão escuro, eu tenho uma cerveja mais escura. E isso tem diversas tonalidades e aromas diferentes também, que vão agregar na minha cerveja. E deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui você tem praticamente dois como é que eu posso dizer? Um torrado. Existe intermediário, por exemplo, uma torra mais torrado, ou um tipo de torras, né? Da mesma forma que entra com o café, por exemplo. Exatamente. Existem diversos níveis de torrefação, né? Isso. E aí eu posso ter um grão mais avermelhado, um grão mais sendo mesmo claro, com a tonalidade mais intensa que essa, mais claro. Aqui é os extremos mesmo, para poder ficar bem visual, para as pessoas entenderem. Bom, só aqui, para curiosidade, cita uma cerveja. A pessoa conhece... Isso, a Stout, né, que é uma cerveja escura, né, que é de coloração preta. Realmente ela é fabricada com esse grão que é mais torrado, que traz o aroma de café e chocolate. Legal. Né, para essa cerveja. Ele traz essa coloração e esse aroma, e é uma cerveja que é um tanto mais encorpada.
também com relação Uau, aqui, que seria uma cerveja mais clara. Que legal, olha, meu, uma aula bacana. Bom, e já que a gente está falando em aula, vou pedir para vocês que nos acompanham, você pode deixar embaixo aí, compartilhar com a gente sobre que tipo de cerveja você gostaria de ouvir no nosso canal, outros assuntos, né? Porque obviamente que no caso da Quilpos a gente não fala só de cerveja, aliás, de cerveja é o que a gente menos fala, né? Geralmente são drinks, mas nós estamos, cada vez mais a gente está colocando outros assuntos, desde que seja bebida, né? E então, coloca aí também a sugestão para a gente, até mesmo para a Jéssica, qual tipo de assunto, ou tipo de cerveja, cerveja madeiradas, que tem isso também. Sim. Enfim, são vários assuntos aí. Coloca para nós aí que a gente vai também ouvir aí a sugestão de vocês, tá bom? E aí, além do malte de cevada, a gente tem também o lúpulo, né? Que é o lúpulo que dá um amargor para a nossa cerveja e a estabilidade microbiológica dela. Aqui, ele está em um outro formato, mas na verdade é uma planta trepadeira e ele vem em flor e é da mesma família da cannabis, mas não tem efeito alucinógeno. Então, explica isso pro pessoal, né? Senão o pessoal vai começar, né? Não tem efeito alucinógeno, é mais utilizado realmente para fins medicinais e ele vai estabilizar, né, a minha cerveja microbiologicamente, então eu não vou precisar de conservantes. Ele é o conservante natural da minha cerveja e também traz um amargor que a gente vê muito aí nas cervejas que são estilos IPAs, que são cervejas mais amargas, né? É bem concentrado, né, esse lúpulo, por isso que a gente utiliza assim nas produções de cerveja. Legal. E além do lúpulo, tem um ingrediente que não está aqui, que é a levedura. Né? A levedura é o nosso fermento que vai fazer com que realmente esse líquido se transforme em um líquido que tem carbonatação e teor alcoólico. Então ela transforma, né, na etapa final esse líquido realmente em cerveja, que é o que a gente consome depois que já está tudo pronto. Legal, hein? Nossa, cara, muito show. Jéssica, obrigado aí pelo esse primeiro vídeo que nós estamos fazendo. Nós vamos fazer outros vídeos e assim muitos outros assuntos a gente vai estar abordando. Nós não definimos ainda se vai ser semanal, mas assim nós vamos ter outras gravações, enfim. Bom, hoje nós falamos assim de um aspecto geral, mas na semana que vem nós vamos ter outro vídeo com a Jéssica falando de 2 cervejas, é isso? Sim, vamos falar de 2 cervejas. E aí nós vamos abrir a cerveja e só você não vai experimentar, tá bom? Pessoal, obrigado, comente aí o que você achou, dá uma curtida aí, fala um pouco do teu Instagram, onde as pessoas podem te achar, o que mais, enfim, fala um pouquinho aí onde as pessoas podem te... Sim, o meu Instagram é jessica@fmarcelino, lá eu posto bastante conteúdo relacionado ao mercado cervejeiro, todas as cervejas que eu venho degustando aí no trajetório da minha carreira, que é desde 2015 que eu iniciei com isso. Além de sommelier de cerveja, eu também sou especialista em harmonização e leciono algumas turmas no Senac para falar, né, sobre introdução ao universo cervejeiro e sommelier de cerveja também. Obrigada novamente pelo convite, né? É um prazer estar aqui hoje. Está sempre abertas as portas aqui. As portas é que a gente fala, ou produção? É portas ou o canal que está aberto? As portas? Então tá bom, né? Para gravar pro canal tem que passar por uma porta, né? Então as portas estão sempre abertas. Obrigada. Gente. É sempre um prazer, né? Falar de cerveja. É novo, tem muitas pessoas que querem descobrir. A gente está aí para cada vez mais, né? Divulgar esse assunto que... legal. E quem sabe, né? A gente já pode aí fazer lá no futuro outros vídeos também gravando coquetéis, uns drinks com cerveja. Claro. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí, dá uma curtida aí e até mais.